Mais uma aula excepcional, uma aula muito boa com o professor Stant. Depois de termos visto as radiciações, e nas radiciações o último tema que vimos foi a racionalização dos denominadores. Hoje iremos fazer a introdução ao estudo das inequações lineares e sistema de inequações lineares com uma variável. Então, de princípio, sou de opinião que façam uma revisão do que seja uma equação linear, pois a partir deste conhecimento da inequação linear é aí onde você já poderá entender do que estamos a tratar aqui. Mas enfim, antes de começarmos com a introdução ao estudo de inequações lineares e sistemas de inequações lineares com uma variável, é importante, é muito importante também fazermos uma noção, vermos o que deve se fazer perante, atendendo, considerando que estamos a falar de inequações. E as inequações trabalham com soluções em forma de intervalos. Então, o que é isso de intervalo? Como que se representa um intervalo? Então, é esta informação que nós vamos ver agora. Ok, só para termos alguma noção do que é isto. Muito bem, eu sei que você sabe desenhar um triângulo. Vamos lá supor que isto é um triângulo. O professor de matemática não sabe desenhar bem, mas tudo bem. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Mas eu te peço o seguinte, olha, desenhe um triângulo em que neste triângulo um lado tem a medida 3, outro lado tem a medida 4. E este outro lado, este aqui, vamos lá supor que é este lado aqui, este lado tenha uma medida e que esta medida não seja superior que 9 e nem seja inferior que 1. Percebes? Está a dizer que este lado não pode ser igual a 1 e não pode ser inferior que 1. Deve estar entre 1 e 9. Deve estar entre esses dois números. Deve estar entre 1 e 9. Ok? Então, a informação que você deve saber esta informação, eu acredito que tenha estido na sétima ou sexta, não sei qual foi a classe exata, em que sabes muito bem que a soma dos dois lados sempre será maior do que o outro lado. Lembre-se que existe estes sinais, este sinal de desigualdade, certo? Maior ou menor e igual, aprendemos isto. Certo? Então, conhecendo esta informação já pode ter lógica. O que estou a dizer? Estou a dizer o seguinte. Pegar este 3 e este 4, somar deve ser maior que o terceiro lado. Ou melhor, a soma de dois lados de um triângulo sempre é maior que o terceiro lado. Esta é uma das propriedades que é incontestável. Podes procurar aí fazer um triângulo e tentar somar um dos dois lados e ver se vai ser menor o terceiro lado. Se for menor, então isto aí não é um triângulo, alguma coisa está de errado. Pois então, a soma de dois lados sempre é maior do que o terceiro lado. Então, podemos pegar os lados que conhecemos. Qual é o lado que conhecemos? É este que tem 3, né? O lado que tem 3, estamos a dizer que é o lado AC, ok? O lado AC corresponde a 3 centímetros. O lado AB corresponde a 4 centímetros, se estivermos a trabalhar em centímetros. Então, eu estou a dizer o seguinte, se eu pego o lado AC, adiciono com o lado AB, isto deve ser maior que o lado... Qual é o lado? Lado CB. Então, eu já sei que, olha,
3 mais 4 é maior que lado CB. Mas, de antemão, eu já sei que este lado, que é este lado, não pode ser maior que 1. Ok? Não pode ser, aliás, não pode ser menor, desculpa, não pode ser menor que 1. Estamos a dizer que CB, se não pode ser, quer dizer que ele é maior que 1. Então, veja aqui temos o quê? Deixa eu subir isso, baixar para aqui. 3 mais 4 é igual a 7, maior que lado CB. Pronto. Vejamos só que este lado tem duas medidas. Supostamente duas medidas. A primeira diz que o CB, o mesmo CB que está aqui, o CB é maior que 1. Mas este mesmo CB não pode ser maior que 7. Ok? Para o nosso caso, né? Eu havia iniciado com 9, ok? Mas aqui eu coloquei umas medidas que não deram 9. Então, neste caso, o que estamos a dizer? Estamos a dizer o seguinte. Estamos a admitir aqui que o CB, pensa lá comigo aí, o CB está entre 7, que é o maior, e 1, certo? O CB está entre 1 e 7. O 7 é o número maior, é a medida maior. Não pode passar. E nem disseram que era igual, mas disseram que não pode passar. Então, se não pode passar, quer dizer que o 7 é o quê? É maior. Se aqui diz que o 1 não pode ser menor, aliás, o 1 não pode ser maior, mas sim deve ser menor. Então, se deve ser menor, quer dizer que esta medida que está aqui, que envolverá este CB, é maior que 1. Então, é esta representação nós chamamos de representação simbólica. Dizemos que é a representação simbólica. É representação simbólica do quê? De todos os valores que nós vamos colocar que sejam medida deste lado. Neste caso, estamos a referir do quê? Estamos a ver quais são os números que estão entre 1 e 7. Mas o 1 e 7 não fazem parte. Vamos lá pensar nisto. Porque está a dizer que é maior, este lado é maior que 1. Automaticamente, este 1 não faz parte da medida deste lado. E o 7 deve ser maior. Logo, também não faz parte. Quais são os números que fazem parte? Se fosse para colocar os números. Neste caso, os números inteiros. Porque os números decimais também fazem parte destes números. De 1 a 7 há vários números. Vamos lá supor que eu penso em números inteiros. Então, estamos a referir que este senhor não faz parte, este senhor também não faz parte. Mas sim, o 2, 3, 4, 5, 6. Essas são as medidas possíveis que podemos colocar aqui. Ou que podemos fazer com que este triângulo tenha o terceiro lado com uma determinada medida. Essa medida pode ser 2, essa medida pode ser 3, essa medida pode ser 4, essa medida pode ser 5, essa medida pode ser 6. Então, o que significa que este triângulo tem várias soluções e essas várias soluções estão dentro dessas balizas. Automaticamente estamos a referir o quê? Que este 1 e este 2 são balizas. E essas balizas, não sei se escrevem assim, essas balizas nós chamamos de extremos. São chamados de extremos. Ok, já representei simbolicamente. Esta forma de representar também posso representar em forma, não é na representação, representar no eixo real. Posso representar no eixo real, é simplesmente colocar uma reta que tenha lá uma direção e vou lá graduar, ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok?
espaço, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui você sabe muito bem, antes de zero tem números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, assim sucessivamente, menos 4, menos 5. Então, veja só o que está acontecendo aqui. Esta medida está entre 1 e 7. Está entre 1 e 7. Então, são as paredes, são as balizas, né? Então eu faço isto. Fecho. Atendendo e considerando que este número e este número não fazem parte da solução, então aqui vou colocar uma bola. Aqui também vou colocar uma outra bola. Só que essas duas bolas não devem ser pintadas. Quando é que bola é pintada? Quando nós fizermos assim. Esta nós chamamos de bola pintada ou bola cheia, ok? Esta aqui podemos chamar de bola vazia ou bola não pintada, certo? Então, a esta bola vazia representa que este extremo, assim como esse extremo, não fazem parte. Assim, professor, e se eu tivesse pintado de um lado? Este lado onde está pintado quer dizer que este tal número faz parte daquilo que nós procuramos, ok? Então, esta parte, esta de 2, 3, 4, 5, 6, é que representa o lado CB. Então, mas ainda não falamos aquela palavra bonita, intervalo. Então, o que seria intervalo? Olha, já representei as balizas, certo? E essas balizas representei desta maneira, eu disse que é uma representação simbólica. E de seguida representei no eixo real. Mas também eu posso representar desta maneira. Olha, os tais números, estes tais números, vão pertencer, estes números estão a representar pelo X, porque não conheço quais são. Estes números vão pertencer, esta bolinha, como está vazia, então representa um intervalo ou um parênteses assim representado. Nós chamamos de intervalo aberto, que parte do extremo 1 e termina no extremo 7. Este lado, nesse extremo, o que temos? Temos também uma bola aberta, então logo também o intervalo vai ser vazio. Então, este parente reto está a reparar à esquerda, este parente reto está a reparar à direita, na parte de fora, ok? Eles reparam as partes externas. Automaticamente se reparam as partes externas, quer dizer que estão a representar intervalo aberto, tanto à esquerda assim como à direita. Esta aqui é que chamamos de intervalo. É este que nós chamamos de intervalo real. Por que é intervalo real? Porque partindo de 1 até 7, tem vários números entre 1 e 7. Quais são? É 1,6, 1,1, 1,1, 2, 3, 4, 5, 1,9, 1,995, 2, 2,5. Todos esses números estão entre 1 e 7. Mas atendendo e considerando, nunca se esqueçam que quando os intervalos estão abertos é porque esses dois extremos não fazem parte da solução. Assim como aqui na representação no eixo real, também nós conseguimos ver que esses dois extremos não fazem parte. Por quê? Por causa das bolinhas. As bolinhas estão abertas ou as bolinhas estão vazias. Quando estamos aqui representando simbolicamente, usando os sinais de desigualdade, olha, assim representado, quer dizer que não pertence. Esses dois elementos, esses dois extremos não fazem parte. Mas se tivéssemos, por exemplo, menor ou igual, ou maior ou igual, então esses dois sinais, com esta barra de igualdade por baixo, está a nos dizer que olha, o intervalo também vai ser fechado. Ok? E as bolinhas como que serão? As bolinhas também estarão pintadas. Tá certo?
quando é simplesmente assim, sem a barra por baixo de igualdade, intervalos também são abertos e as bolinhas também são vazias, ok? Então, é isto, olha, é estes senhores, esses parentes retos que indicam intervalo numérico, intervalo de números, são estes aqui. Esta é a representação simbólica, este símbolo de desigualdade representa essa representação simbólica. Essas bolinhas nós só vamos colocar quando estamos a representar no eixo real. Assim também podes pintar, só para embelezar, né? Assim como se faz aquilo que é a representação de intervalos numéricos. Eu espero que tenha te ajudado em relação a intervalos numéricos. Fique atento, assista ao vídeo tantas vezes quanto quiser, para que nas aulas nós possamos juntos resolver vários exercícios. Quero também deixar claro que farei alguns vídeos com exercícios práticos e vários outros tipos, ou com uma representação, também haverá um vídeo com uma representação de intervalos, tipos de intervalos. Vocês vão aprender quais são os tipos de intervalos que podem, de repente, se deparar com ele em algum exercício. Fique bem, cuide-se do coronavírus e da sua saúde. Tchau!